comum é que a poesia olha a questão da morte e da esperança. Analisar estas realidades complexas pela sensibilidade e pela riqueza do instante que o poeta consegue captar com a sua palavra foi a proposta do encontro que juntou na Universidade Católica Portuguesa, no Porto, especialistas na poesia de alguns nomes de referência no nosso panorama literário. Rui Belo, Teixeira de Pascoais, Daniel Faria ou António Nobre foram nomes e perspectivas literárias em estudo. O Secretariado da Pastoral da Cultura não pode nem tem a pretensão de entrar no âmago dos mistérios da vida, não é? Mas tem a obrigação de nos ajudar a beirar desses mistérios, porque eles são o fundamental que a vida tem também. É daí que nascem as principais perguntas desse obscuro e ao mesmo tempo claro lugar. É daí que nascem as principais perguntas e as principais questões que nos devemos colocar a nós próprios. E, portanto, diante desses mistérios nós só podemos aproximar-nos o mais possível, e os poetas certamente que nos ajudam, e é isso que temos que fazer. A iniciativa que se enquadra no espírito da Missão 2010, que em novembro decorre sob o tema da esperança, e esta, na perspectiva cristã, vai além da morte e faz com que esta se transforme também em vida. De alguma maneira, isto vai ao encontro da expectativa dos poetas, dos escritores, destes homens que pela literatura, e antes de mais pelo sentimento que expressaram nessa literatura, também sondaram estes mistérios, ou seja, aquilo que nós mais profundamente somos e não deixamos de ser nem de sonhar ser, não é? E por isso o encontro entre a literatura, a teologia cristã, tem todo o cabimento, e neste mês de novembro, que está a cargo do Secretariado Diocesano da Pastoral da Cultura, este seminário, chamaríamos assim, e logo à noite também a audição do Quarteto para o Fim dos Tempos de Messiaen, é mais um número, mas não é um número a mais. Tem todo o cabimento neste sentido da esperança e da esperança como missão. Entre os autores em estudo, destaque para António Nobre, que evidencia uma estratégia literária com grande consciência artística e com um trabalho aturado sobre os textos. Nele, os temas da doença e da morte surgem de forma quase premonitória, quando ainda é jovem e quando tem ainda saúde. E a sua poesia como que antecipa aquilo que depois vai ser o calvário dos últimos anos de vida dele. E ao mesmo tempo que essa presença da representação literária da doença e da morte na sua poesia ganha um valor premonitório, ao mesmo tempo também nos permitem ver que elas não têm um alcance meramente negativo, mas que a própria transformação disso em criação literária já é uma afirmação positiva, como se da dor e das limitações, das fragilidades do poeta, como escritor, autor empírico, pudesse resultar algo que ele doava, digamos assim, aos homens, desde logo aos leitores do seu país, aos bons portugueses, como ele chama, e perante os quais adota quase uma posição de profeta, como se ele lhes legasse agora um bem precioso conquistado à custa da sua própria vulnerabilidade, do seu próprio destino adverso, mas, afinal, como uma manifestação fecunda de vida. A questão da vida e da morte está também muito presente na última fase dos seus escritos. De novo, com uma oscilação entre poemas onde ele parece totalmente cético, talvez como se o sofrimento o levasse a fechar-se totalmente ou a desacreditar totalmente no amor paternal de Deus e, portanto, numa via de misericórdia, de redenção para depois da morte, e, por contrário, outros textos onde ele, por exemplo, falando do apego à imitação de Cristo, vê no horizonte da morte, afinal, uma via para uma esperança maior, uma esperança então já transcendente. Não? Outro nome em destaque era o do poeta Daniel Faria, um nome que deixou a vida com apenas 29 anos, mas cujo património literário nos remete para uma contínua experiência mística. A morte que ele fala é sempre a morte mística. E morrer para aquilo que não presta, morrer para o mundo, de certo modo, para antecipar a morte. Ele tem uma expressão que diz: o projeto de morrer é o meu ofício.
Isso é profundamente desafiador e penso que acaba por dar uma resposta, mas é uma resposta em que ele se implica pessoalmente e, portanto, a sua poesia não é um fingimento neste caso, mas é um apontar de caminho de verdade que ele próprio seguiu ao optar por ser monge. De certo modo foi essa morte que ele antecipou, e esse é o grande segredo da nossa vida, é morrermos para nós próprios, para que quando a morte nos surpreender nós já estamos todos entregues. A par desta iniciativa e também nas instalações do campus da Foz da Universidade Católica Portuguesa, era inaugurada uma exposição de Karin Sommer, uma escultora belga cujo trabalho, segundo o Secretariado da Pastoral da Cultura da Diocese do Porto, tem uma densidade que, à luz de uma hermenêutica cristã, materializa as mais profundas formulações da protologia e da escatologia, da origem e do fim último do homem.